Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos a esse tempo de devocional diante da Palavra de Deus. O tema do devocional de hoje é Fique em casa, mas visite seu Pai. Eu gostaria de separar aqui para nós o texto de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 2, que diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João, neste caso João Batista, ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu creio de todo o meu coração que a oração mais conhecida de toda a Bíblia é a oração chamada por muitos de oração do Pai Nosso. Essa oração que eles chamam do Pai Nosso é uma oração muitas vezes não somente conhecida, mas realizada também por muitos grupos religiosos não cristãos. Essa oração também na Bíblia nós conhecemos como a oração modelo. A oração que Jesus ensinou mediante um pedido de um dos seus discípulos, e eu creio um discípulo que representava ali o corpo dos discípulos, o corpo apostólico. Esta oração, quando nós procuramos ler com calma, procuramos entender, nós podemos tirar grandes lições dessa oração. Ela, na verdade, nos ensina grandes lições para as nossas vidas. E dentre tantas lições que aqui encontramos, eu gostaria de destacar uma lição. Jesus fala nesse texto, nessa primeira fala, Pai. Jesus fala que a nossa relação com Deus, ela deve ser de filho e pai. Qual relação você tem com Deus? De que maneira você tem se relacionado com Deus? Muitos se relacionam com Deus no aspecto da criação. Eles veem um Deus sempre como um Deus criador. E, de fato, quando nós olhamos para a palavra de Deus, especialmente no livro do Gênesis, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que Deus criou os céus e a terra, Deus criou todos os animais, Deus criou todas as coisas e Deus criou especialmente o homem e mulher. Muitas pessoas baseiam o seu relacionamento com Deus no Deus Criador. Outras pessoas se relacionam com Deus no aspecto de Senhor, com muita reverência, como é devido a Deus, como Senhor de toda a sua criação, Deus, Senhor de todo o universo. A própria palavra diz, a própria Bíblia nos ensina que o nome de Deus é Adonai, ou seja, é Senhor. Muitas pessoas baseiam o seu relacionamento nesse aspecto de Deus como Deus Senhor. Mas quando nós olhamos esse texto, Jesus nos ensina nesta passagem uma maneira diferente de nos relacionarmos com Deus. Uma maneira maravilhosa de nos relacionarmos com Deus. Uma maneira única, uma maneira singular de nós termos um relacionamento com Deus. Jesus nos ensina nesse texto que a nossa relação com Deus agora deve ser através de sua vida, ou seja, da vida de Cristo Jesus, deve ser através do sacrifício de Jesus. E quando a nossa relação com Deus se baseia na vida de Jesus, no sacrifício de Jesus, a nossa relação com Deus nesse tempo deve ser uma relação de filho para pai. E é interessante essa relação, porque a relação de filho e pai é uma relação íntima, é uma relação profunda, é uma relação de amor, é uma relação de carinho, é uma relação de cuidado. E creiam, é uma relação de proximidade. Essa experiência de paternidade de Deus por nós só é possível através do sacrifício de Jesus Cristo, através daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. João, escrevendo o seu evangelho,
no capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, a palavra da nossa salvação, tendo em Cristo crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, nós não pertencemos mais a este mundo, nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a um Deus que não é mais somente o Deus Criador, que não é mais somente o Deus Senhor. A nossa relação em Cristo Jesus, ela muda. Deus, de fato, passa a ser o nosso Pai Celestial. Eu gostaria de mudar a pergunta neste tempo. Você tem visitado o Deus Pai nesta quarentena? Fique em casa, mas visite o seu Pai Celestial. Muitos filhos ficam esperando a visita dos seus pais. Muitos filhos não se preocupam em visitar os seus pais. Muitos filhos não têm interesse em estar com os seus pais, em visitar os seus pais. Mas esses mesmos filhos esperam que os seus pais os visitem. No período do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, onde Jesus fazia muitos milagres, inclusive um texto bíblico que fala sobre a cura do filho da viúva de Naim, é interessante que o evangelista diz assim, e Deus visitou o seu povo. Quem sabe você é um filho de Deus nesse tempo, mas tem se esquecido de visitá-lo, tem esquecido de visitar o seu Pai Celestial. Muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos esperando uma visita do nosso Pai Celestial. Uma visita com uma cura, uma visita com uma promoção no trabalho, uma visita na estabilidade dos nossos relacionamentos, uma visita com uma bênção celestial, uma manifestação graciosa da presença de Deus no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, mas nos esquecemos de visitar esse Pai Celestial. Agora, nós precisamos fazer outra pergunta. Como nós podemos visitar o Pai Celestial? A Bíblia nos ensina que é através da palavra de Deus que nós conseguimos visitar o nosso Pai Celestial. Através desta palavra, a Bíblia Sagrada, nós podemos ter de fato um encontro com Deus vivo, um encontro com Deus que não é somente Criador de todas as coisas, um encontro com Deus que não é somente Senhor de todas as coisas, mas um encontro com Deus que é o nosso Pai. Como disse Jesus nessa oração modelo, Pai. É importante entendermos que através da leitura da Bíblia, do estudo da Palavra de Deus, nós podemos diariamente ter esse encontro com o nosso Deus. Através da sua palavra, Ele fala ao nosso coração. Através da sua palavra, Ele nos corrige, Ele nos instrui, Ele nos ensina, Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos traz esperança. Mas não é somente através da palavra de Deus que nós podemos ter esse encontro com Deus. Não é somente através da palavra de Deus que nós podemos, de fato, visitar o nosso Pai Celestial. Através da oração, também, nós podemos ter um encontro com o nosso Pai Celestial. Nós podemos visitá-lo. Se Deus fala conosco através da sua palavra, nós falamos com Deus através da oração. Eu sempre costumo dizer aos homens de nossa igreja, principalmente naqueles momentos de oração, que a oração, a priori, não é uma lista de pedidos, mas é um encontro com Deus vivo. O momento de oração é um momento onde nós abrimos o nosso coração para Deus. Falamos a respeito das nossas dores, falamos a respeito de nossas angústias, falamos a respeito de nossas emoções, de nossos sentimentos, de nossos sonhos, projetos, trabalho, família. Olha só que interessante. Você tem feito isso? Você tem visitado o seu Pai Celestial através de momentos de oração? É nesses momentos de oração, amados, que nós podemos, de fato, ter esse encontro com Deus.
Não se esqueça disso. Então, eu gostaria de fazer mais outra pergunta. Você tem visitado o seu Pai Celestial nesta quarentena? Para finalizar, gostaria de dizer para cada um de vocês que estão conosco neste devocional: não desperdice sua quarentena. Visite diariamente o seu Pai Celestial. Não fique simplesmente esperando uma visita desse Pai Celestial, mas visite-o todos os dias desta quarentena e todos os dias de tua vida, através do estudo da Palavra de Deus, mas também através de momentos singulares de oração. Que Deus te abençoe e boa visita ao seu Pai Celestial.